Olá, tudo bem? Meu nome é Israel Souza. Eu estou feliz por poder estar nesse momento aqui para compartilhar com vocês de alguns estudos que dizem respeito a conhecimentos, à interpretação bíblica, ao livro de Daniel, ao livro de Apocalipse. Nós estaremos a desenvolver estudos em interpretação profética nesses dois livros, basicamente. E o objetivo é, na verdade, poder estar sugerindo e também convidando você a participar dessa construção temática existente entre Daniel e Apocalipse, principalmente no que diz respeito ao tema dos 7 reis de Apocalipse 17. Muito se tem ouvido, particularmente nesses últimos dias, acerca desse assunto, e algumas pessoas têm nos procurado e têm perguntado alguma coisa sobre o assunto, de maneira que nós desenvolvemos, portanto, algumas palestras que estarão, portanto, estabelecendo essa conexão temática que existe entre Daniel, basicamente Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17. Nós estaremos a olhar com mais cuidado para esses capítulos desses livros em especial e, portanto, está notando, percebendo, buscando e construindo essa conexão que existe e que constrói, de fato, esse bloco temático que nós chamamos aqui de o bloco temático 7 Reis de Apocalipse 17. Portanto, vamos começar o nosso primeiro estudo, que vai se desenvolver, de fato, em cima de Daniel capítulo 2. E, portanto, quero te convidar para um momento de oração, onde vamos, portanto, suplicar ao Pai Todo-Poderoso que nos conceda a graça de enxergarmos o que de fato Ele deseja seja percebido por nós no estudo de Daniel, capítulo 2. Vamos conversar com o nosso Senhor. Pai que está nos céus, nós te louvamos e te engrandecemos, acima de todas as coisas, por teu amor perfeito, por teu plano perfeito de salvação estendido e insistentemente estendido para pessoas pecadoras, para pessoas tão difíceis como nós, teus filhos, aqui nesta terra, Senhor. E também nós queremos te agradecer pela promessa de auxílio para compreendermos melhor a tua palavra. E nós suplicamos, portanto, a tua direção, a tua condução. Nós queremos, bom Deus, como amantes da tua palavra, sentir a tua mão a nos permitir compreender, nos conduzir nessa compreensão melhor da tua palavra, Senhor. Pedimos, portanto, que estejas a abençoar este estudo, esta cadeia de estudos sobre os livros de Daniel e o livro de Apocalipse. Nesta hora estaremos a analisar melhor o capítulo 2 e suplicamos, portanto, a sua bênção sobre esse estudo. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que estará também acompanhando esse estudo. Nós fazemos-te esta prece no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, muito bem. Nós queremos começar, portanto, analisando o capítulo 2 do livro de Daniel. E eu quero te convidar nesse momento a abrir a Bíblia, abrir a palavra do Senhor, no capítulo 2 de Daniel, e vamos dar uma observada no versículo 1, capítulo 2, verso 1. Muitas vezes nós ficamos assim impressionados como se deu a reação de Nabucodonosor frente ao sonho que ele teve. O texto bíblico de Daniel, capítulo 2, diz que Nabucodonosor teve um sonho e que ele acabou esquecendo desse sonho e, portanto, ele ficou um tanto estressado e ficou fora de si. E ele, pelo desejo de poder saber o que sonhou,
de ver o que ele sonhou, de entender o que aconteceu no sonho, Nabucodonosor tomou uma decisão de matar a todos os sábios de Babilônia, se eles não fossem capazes de dar para ele o significado do sonho, o conteúdo e o significado do sonho em si. Uma coisa interessante que às vezes não olhamos cuidadosamente, o capítulo 2, verso 1 diz: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos e seu espírito se perturbou e ele perdeu o sono. As traduções que nós temos em português, até onde eu tenha analisado, eu percebi que existem 3 sugestões para esse versículo aqui. Primeiro diz que Nabucodonosor teve um sonho. Esta é uma das traduções que nós temos na língua portuguesa. Outra tradução diz, como a que acabei de referir aqui, que teve uns sonhos. E alguma outra também diz que ele teve sonhos. Repetindo, uma tradução diz teve um sonho, outra diz teve uns sonhos, como a que acabei de ler aqui, e uma outra diz que teve sonhos. Eu não sei se já aconteceu com você, o que aconteceu a Nabucodonosor aqui. Se você pega o capítulo 2, ainda o versículo 2, você vai perceber que diz aqui: este lhes disse, ou seja, Nabucodonosor disse para todos os encantadores, os sábios do seu tempo, diz que Nabucodonosor falou para eles: eu tive um sonho que perturba o meu espírito e eu quero saber o que ele significa. Neste caso aqui, nós podemos chegar à conclusão de que Nabucodonosor, ele teve de fato um sonho. Só que um sonho que se repetia mais que uma vez na mesma noite. Nabucodonosor sonhou algo, e isto que ele sonhou se repetia. E por isso Nabucodonosor ficou impaciente. O texto em hebraico, no capítulo 2, verso 1, ou melhor dizendo, em aramaico, que foi a língua em que foi escrito esse capítulo aqui, diz que ele sonhou sonhos. E neste caso seria um sonho que se repetiu mais que uma vez. E Nabucodonosor, portanto, entendendo conforme o povo de sua época, que quando alguém sonhava, aquilo era, na verdade, segundo se cria naquele tempo, uma comunicação que uma divindade estava passando para ele. Tanto é que você encontra até hoje os chamados livros dos sonhos, egípcios e também caldaicos, como era o caso aqui de Nabucodonosor. Quando alguém sonhava, e alguns até iam dormir nos templos ali dos seus deuses para facilitar essa comunicação, segundo se cria, de receber uma mensagem desde o Deus para ele em si. Acreditava-se que quando a pessoa esquecia o que havia sonhado, é que aquela divindade estava enojada daquele ser, daquele homem, e pronunciava coisas ruins, até mesmo o temor de morte. Portanto, isso explica por que Nabucodonosor amanheceu tão angustiado, tão aflito e querendo decretar morte a todos aqueles que poderia se esperar dariam a ele o conteúdo do sonho, o que ele sonhou e o que significava o sonho. Bem, o texto bíblico diz que Daniel, ele foi até o representante de Nabucodonosor e pediu um tempo para que ele pudesse conversar com Deus. E ele então estaria apresentando a Nabucodonosor o que havia de fato sido sonhado por ele e o conteúdo, o significado em si do sonho. Nós seremos aqui um tanto assim diretos, não nos atendo a algumas explicações, eu diria, mais conhecidas em si. Vamos trabalhar de maneira mais direta nas nações, no reino, e o que se pode descobrir, acrescentar e estudar de maneira mais enfática em cima do conteúdo do sonho em si. Bem, o texto bíblico diz que Nabucodonosor ele teve um sonho. Esse sonho era de uma estátua terrível e de aparência espantosa, estátua grande. E essa estátua, portanto, ela se dividia
em alguns metais, mais especificamente 4 metais. A primeira parte da estátua, a cabeça de ouro, essa parte chamada cabeça era de ouro, o peitoral e os braços em prata, o quadril em bronze ou cobre, as pernas em ferro e os pés divididos em parte de ferro e em parte de barro. Nabucodonosor, tendo esse sonho, ele continua dizendo que uma pedra vinda, açoitada, sem auxílio de mãos, era arremessada aos pés dessa estátua. E toda a estátua era esmiuçada, destruída. E aquela pedra, ela se transformava numa grande montanha que ia se estendendo e enchia toda a terra. E veja, ele via isso mais que uma vez na mesma noite. Bem, Daniel chega a Nabucodonosor e dá para ele uma descrição do que ele sonhou. E em seguida, Daniel, portanto, se propõe a sugerir a interpretação daquele conteúdo sonhado por Nabucodonosor. Ele diz: Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, tu és uma representação do reino de Babilônia. E seria interessante você perceber cada detalhe dado aqui. Uma coisa que eu gostaria que você e eu percebêssemos é que Nabucodonosor, ele é apresentado como representante da cabeça, mas essa cabeça não representa simples e exclusivamente Nabucodonosor como pessoa. Ela representa o reino de Babilônia. Tu és a cabeça, ou seja, Babilônia. O reino de Babilônia é a cabeça de ouro. Em seguida ele diz: depois de ti se levantará um reino inferior ao teu. Esse reino seria, portanto, o reino de prata. E o livro de Daniel se encarrega de dizer para nós quem é que é representado por esse reino de prata. Se você for ao capítulo 5, versículo 28 e também ao verso 31, e ainda ao capítulo 8, versículo 20, nós iremos constatar sem nenhuma dificuldade que o reino que seguiria, que viria após o reino de Babilônia, seria o reino chamado Medo-Persa. E esse seria, portanto, um outro reino. Seguindo-se a isso, o quadril de bronze, o texto bíblico de Daniel, no capítulo 8, versículo 21, também diz para nós de quem se trata. E ele diz, portanto, que esse reino era o reino da Grécia, ou melhor dizendo, o reino greco-macedônico, né? Naquela época. Enfim, Daniel vai dizendo para nós que esses metais representam reinos que vão sendo acrescentados com o decorrer da história. Reinos que exercem uma influência ideológica em todo o mundo que está à volta dele. E também ele vai dizendo para nós quem são esses reinos. Ele vai identificando a esses reinos pelo nome. Contudo, quando chegamos ao quarto reino, o reino chamado de ferro, as pernas de ferro da estátua, Daniel não diz para nós de maneira específica o nome desse reino. Contudo, quando observamos a trajetória da história dos reinos que vão se tornando influentes e que vão dominando de maneira expressiva e até extensiva também as outras nações à sua volta, nós não temos dificuldade de constatar um reino forte, um reino realmente evidente à semelhança dos anteriores. Quando vamos ao texto bíblico dos dias do Novo Testamento, nós encontramos uma nação que dominava nos dias de Jesus. Se você for a Lucas, a Mateus, a Marcos, os evangelhos em si, eles vão deixar claro para nós que havia um poder que estava submetendo as outras nações sobre ela, principalmente a nação judia. Eles eram dominados pelo povo romano. A mesma Roma que tentou, que esteve presente no julgamento de Jesus Cristo, na crucifixão, a mesma Roma que esteve presente na decapitação do apóstolo Paulo, a mesma Roma que exilou João na ilha de Patmos.
Então nós temos um império belicoso que fazia mal, que causava danos ao povo, logo em seguida ao Império Grego. Portanto, Roma seria o único império que, de maneira adequada, corresponde à descrição do quarto império descrito ali, do quarto reino, da quarta nação descrita em Daniel, capítulo 2, como o reino de ferro. Contudo, o texto bíblico em Daniel continua dizendo que esse quarto reino, o reino de ferro, ele sofreria uma divisão. Ele estaria marcado nos pés em parte de ferro e em parte de barro. E aqui há uma coisa que nós precisamos assim atentar com muito cuidado. O quarto reino, o reino de ferro, dividido em ferro e em barro, ele permanece até o momento em que a pedra, a rocha, golpeia os pés da estátua e destrói toda ela e se transforma numa grande montanha que Daniel interpreta esse grande monte, essa grande montanha, como uma nação. E essa nação é descrita como o reino de Deus que subsiste eternamente. O reino eterno de Deus. O reino que permanece para sempre. Então, um reino descrito na figura de uma montanha que cresce e que se estende sobre toda a terra. Ok? Os pés estão divididos em parte de ferro e em parte de barro. Os dedos também em parte de ferro e em parte de barro. E uma coisa que nós queremos estar frisando nesta hora é que essa divisão em parte de ferro e em parte de barro, ela denota que Roma ela se fragiliza e se modifica. Há uma modificação em Roma. E essa modificação é indicada pelo barro. Nós estamos trabalhando até aqui com metais. Metais que descrevem reinos. Reinos sucessivos que exercem influência e que acabam atingindo, posteriormente nós iremos perceber, acabam atingindo em sua administração a própria segurança, a própria segurança do povo chamado povo de Deus. Contudo, eu quero que você e eu percebamos aqui que Roma sofre uma modificação, permanece até os dias do estabelecimento do reino de Deus, mas ela permanece modificada. Os reinos aqui descritos até então são descritos em linguagem de metais. E o barro é introduzido, portanto, nesse grupo. E esse barro, como muitos comentaristas já têm percebido e sugerido, descreve uma natureza diferente que acontece no reino de ferro, em Roma. É uma natureza de reino diferente, tão influente quanto os outros, porém diferente. E, naturalmente, nós podemos perceber que aqui já temos os indícios de uma Roma que sofrerá uma modificação em sua administração, que está presente nos pés, no ferro e nos dedos de ferro e barro também. Nós temos uma natureza diferente de governo que vai exercer influência. Durante todo o período em que Roma se fragiliza, ela cresce, ela se fragiliza e se divide, e nós queremos já adiantar isso daqui, fato que se deu conclusivamente em 476 d.C., e daí então até o aparecimento do reino de Deus estabelecido por ocasião do aparecimento do Filho de Deus nas nuvens dos céus. Tudo o que acontece a partir de 476 até os dias do estabelecimento do reino de Deus está envolvido de alguma maneira com esse barro. E, portanto, alguns têm sugerido com muita segurança, e acreditamos que esteja de fato realmente coincidindo com o texto, é que essa descrição do barro é uma maneira de apresentar uma Roma dividida, uma Roma diferenciada em sua natureza de comportamento e que permanece até a volta de Jesus, portanto, uma Roma que se torna cristã em algum momento da história. E se você olhar cuidadosamente o que é que existe hoje da velha Roma, o que é que ainda permanece até hoje da antiga Roma, a Roma que começa em ferro, uma Roma pagã, um império pagão, mas que continua a sua história,
se divide em 476, altera agora a sua natureza, o barro no meio do ferro, uma natureza diferente de material, mas que permanece até os dias do estabelecimento do reino de Deus. Bem, nós temos, portanto, a segurança de dizer que o barro tem que ver, de fato, com a natureza do cristianismo inserido na forma de governo do Império Romano. Uma coisa que eu gostaria de destacar para nós concluirmos esse nosso primeiro estudo nessa cadeia temática é que nós estamos trabalhando com reinos, 4 reinos, aqui até então, e um reino dividido, um reino diferenciado, um reino de Roma dividido e modificado em sua estrutura de condução de governo e que permanece até os dias do aparecimento e estabelecimento do reino de Deus. Você tem uma contraposição muito clara aqui. Reinos que passam através de uma descrição de uma estátua. E você tem um outro reino na figura de um monte. Esse, por sua vez, um reino que permanece. Um reino que fica. Um reino que se sustém. E uma coisa que nós podemos perceber sem muita dificuldade ao olhar para a descrição do texto, a própria impressão visual do texto em si, o quadro dessa estátua, você percebe como é que poderíamos dizer, a decrescência dos metais. Os metais, eles vão regredindo, eles vão caindo em valores. Primeiro você tem o ouro, depois você tem a prata, em seguindo-se o bronze, que por sua vez é seguido pelo ferro, e que chega ao ferro e barro. Nós temos a descrição de uma história mundial em que nós não podemos descansar a nossa segurança de vida existencial, a nossa segurança de vida financeira e econômica. A descrição da história de um mundo que vai realmente caindo no caos de sua estrutura econômica, dos seus valores. Os valores vão cada vez mais regredindo. Não deposite a sua segurança existencial nas propostas de governos desse mundo. Porque todos eles vão despencando, e despencando cada vez mais. Uma outra coisa interessante é que, embora vão caindo em metais, de ouro para prata e para bronze e para ferro, nós temos, por outro lado, ao invés de uma decrescência, um crescente no que diz respeito à dureza dos metais. O ouro é mais valioso que a prata, porém a prata é mais dura que o ouro. O bronze, por sua vez, ele é mais duro do que a prata, embora seja menos valioso que a prata. E por fim o ferro. O ferro que é mais duro do que todos os metais anteriores a ele. Descrevendo para nós aqui a sugestão de um mundo que vai se tornando cada vez mais duro, cada vez mais frio, cada vez mais insensível. Isso nos lembra as palavras de Jesus quando disse que com o aumentar da iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Portanto, meu bom amigo, eu quero dizer para você que o livro de Daniel fala para nós, no capítulo 2, de uma história, de um mundo que vai perdendo os seus valores, mas vai ficando cada vez mais duro, cada vez mais frio e mais insensível. E eu quero dizer para você que Daniel, capítulo 2, revela para nós a soberania de um Deus que é governador sobre tudo. Ele tem controle sobre a história. Todos esses reinos passarão, mas o que ele tem permanecerá para todo sempre. Nós temos um Deus que exerce o domínio sobre a história de todo mundo. Ela já está escrita e ela não vai ser alterada. O que nós podemos perceber ao olhar para o quadro histórico, desde os dias do profeta Daniel, nessa profecia apocalíptica aqui, até os dias do estabelecimento do reino, é que Deus, ele já contou a história do mundo e ela não vai ser alterada. Ninguém consegue mudar o curso da história que Deus já descreveu. Ela vai acontecer.
Entretanto, essa é a história universal, a história geral. Ela já está escrita por Deus e ela não vai ser alterada. Só que eu gostaria de convidar a você a enxergar uma outra história. Deus não escreveu somente a história universal, a história geral. Deus também escreveu a história individual de cada um. A minha e a tua história também. Isso é muito bonito. Ele já escreveu, entretanto, esta é uma história que ele não pode forçar a acontecer. Essa história que Deus escreveu da minha vida, a história de tua vida, a história que ele deseja aconteça na minha e na tua vida, depende da nossa permissão. Se você for olhar a tua Bíblia, você vai encontrar o Salmo 139, onde Davi já descreve isso de maneira tão bonita. Ele diz: eu te louvo, Senhor, porque de uma maneira assombrosamente maravilhosa o Senhor me formou. E no teu livro, todos os meus dias estavam escritos quando eu era ainda uma substância informe no ventre de minha mãe. Todos os dias da minha vida estavam escritos no teu livro quando nenhum deles ainda havia acontecido. Deus escreveu as histórias de vida de cada um dos filhos dele aqui nessa terra. Contudo, essa história só terá lugar se você e eu permitirmos que ele faça acontecer. Esses planos que ele desenhou e descreveu para a minha vida e para a tua vida. Esses sonhos que ele tem para a minha e para a tua vida. Eu quero te convidar nesse momento a dizer para Deus: Senhor, a história que o Senhor tem para a minha vida, como marido, a história que o Senhor tem para a minha vida como esposa, a história que o Senhor tem para a minha vida como um pai, como um filho, a história que o Senhor tem para mim nesses próximos dias, a agenda que o Senhor tem para a minha vida, que o Senhor escreveu. Eu quero te pedir, meu Senhor, faz ela acontecer. Porque eu te aceito não somente como o Senhor da história universal, eu te aceito como o Senhor da minha história individual, da minha história pessoal. Portanto, se você tem esse desejo, peça a Deus essa bênção para a tua vida nesse momento. Esse foi o nosso primeiro estudo, essa foi a nossa primeira palestra. Nas seguintes, nós estaremos a mencionar alguns princípios de interpretação bíblica. Alguns princípios que dizem respeito a como construir de maneira sólida e de maneira consistente com o texto bíblico. Princípios que Deus já colocou de como ele comunica a sua mensagem. Princípios que são chamados de repetição, ampliação, consistentes desde aqui em Daniel capítulo 2. Nós vamos mostrar para você aqui, desde o capítulo 2, o princípio de repetição, ampliação e também visão dada e visão explicada. Nós vamos estar trabalhando vínculos linguísticos, vínculos temáticos, passagens paralelas. E nós iremos perceber dentro da própria palavra de Deus que existem essas indicações de interpretação bíblica. E nós iremos, portanto, construir com segurança esse estudo, essa cadeia temática que começa em Daniel 2 e se estende até Apocalipse 17. Portanto, por hora, quero te convidar para uma oração. Uma oração através da qual você diz para Deus: Senhor, te aceito como o Senhor de minha história pessoal. E eu permito que a história que o Senhor escreveu para a minha vida, essa história de amor, de sabedoria, essa história divina, essa história impressionante, porque Tu és um Deus divino e impressionante. Eu quero essa história acontecendo na minha vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos conversar com o nosso Senhor mais esta vez. Pai que está nos céus, louvado seja o Teu nome, por Tua maneira tão bonita, tão inspiradora, por Tua maneira tão insistentemente amorosa de tentar alcançar a nossa vida, Senhor. O Senhor é apresentado em Tua palavra como esse Deus soberano,
Deus Senhor sobre tudo. Deus que conhece o final desde o começo. Deus que tem um reino que permanecerá para todo sempre. Nós queremos te aceitar não somente como o Senhor da história de todo o universo, mas nós oramos nessa hora, Senhor, te aceitando como Deus também de nossa história individual. E nós queremos te pedir, bom Senhor, que as histórias que o Senhor escreveu para a nossa vida, que o teu braço poderoso faça com que elas aconteçam, Senhor. A nossa história de marido, a nossa história de marido e pai, de esposa e mãe, de filho, Senhor, de operador de trabalho, de estudante na escola, de professores, de operadores dos diversos ramos de serviços. Nós aceitamos a tua história, Senhor. Aquela que o Senhor escreveu, as palavras que o Senhor já colocou em nossa boca, as ações e as reações que o Senhor tem descrito para a nossa vida. Nós aceitamos o Senhor e pedimos que realize essas histórias de vida eterna sobre nós. É o nosso desejo e a nossa prece. No nome santo de Jesus. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo, que é a conexão temática de Daniel, capítulo 2 e Daniel, capítulo 7. Até mais.